Que a graça e a paz de Cristo estejam com vocês e chegamos ao nosso terceiro dia da terceira semana online de Casais Ebenezer. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quero que você pense nessa pergunta e continue pensando nela, que nem o exercício que nós fizemos ontem. O que significa para você servir ao Senhor? Quando você pensa em servir a Deus, servir ao Senhor, o que vem na sua mente? É comum que as pessoas pensem em servir a Deus, pregar, dirigir um culto, evangelizar, fazer algum trabalho na igreja local ou algum trabalho que esteja envolvido com evangelização, com edificação, algo que visa automaticamente ganhar almas para Cristo ou algum serviço da igreja. Isso também faz parte de servir a Deus. Mas eu gostaria que você escutasse o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7, do verso 32 até o verso 35. Ele diz o seguinte: o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Paulo parece que nos coloca de frente com uma ideia que apenas os solteiros e viúvos, ou as solteiras e as viúvas, têm condições de agradar ao Senhor. Que aqueles que são casados têm uma preocupação que não é nada espiritual, vamos usar essa expressão aqui. E só aqueles que estão sem um compromisso matrimonial é que têm essa oportunidade de servir ao Senhor, de agradar a Deus. Bem, não é nem difícil de nós entendermos o que é que Paulo de fato está dizendo. Basta eu relembrar que quando eu era bem mais novo, solteiro e principalmente pensando em Belém, onde eu passei uma boa parte da minha juventude, não era incomum eu chegar em casa às vezes meia-noite, 1h da madrugada, porque eu ficava com amigos ensaiando, ficava com amigos cantando, às vezes mesmo próximo de casa, mas até tarde da noite com amigos tocando violão, cantando louvores ao Senhor. Muitas vezes chegava mais tarde em casa, em horários controvertidos, não era sempre, mas acontecia. Muitas vezes eu tinha viagens para o interior e eu ia e ficava despreocupado apenas para voltar na segunda, por conta de que eu estaria tendo aula. Então não é difícil nós percebermos que quando solteiros nós temos um pouco mais de liberdade para fazer determinadas coisas, o que não é assim quando nós casamos, porque quando nós casamos começam a surgir algumas prioridades que não existiam, que não haviam quando nós éramos solteiros. Então, por conta dessas responsabilidades, é simples e fácil de nós percebermos que o serviço de Deus para com a igreja local era muito mais desimpedido do que o é quando nós somos casados. E eu creio que eu não preciso explicar o porquê. Eu creio que todos vocês são casados, sabem e entendem muito bem. E essa é a ideia que Paulo quer dizer. Aqueles que estão solteiros têm uma maior liberdade em vários sentidos da vida de servir ao Senhor nos vários serviços da igreja local, nos vários serviços que aparecem para o trabalho da obra de Deus. Mas e o casado? Porque Paulo diz que o casado, a mulher casada, a mulher casada, o homem casado, eles
cuidam das coisas deste mundo. Na realidade, uma frase que poderia nos ajudar muito bem a entendermos isso é que Paulo estabelece de uma forma bem clara de que a maneira que o casado agrada a Deus é agradando ao seu cônjuge. Sim, essa é a forma que o casado agrada a Deus. Quando ele diz está dividido, é porque de fato agora ele tem uma outra prioridade. Ele tem uma prioridade que para Deus é importante. E essa prioridade consiste em muitas coisas que têm a ver com as preocupações deste mundo. Por exemplo, quando eu era solteiro, eu ia para os serviços de Deus e ia despreocupado. Não é que eu não amasse minha mãe, minha família, mas como pessoa solteira nós não temos certas preocupações. Mas quando eu casei, já há outras preocupações, como a esposa está, como os filhos estão, como é que está a subsistência desses filhos, será que eles estão bem, será que a minha esposa está bem, será que minha esposa tem o que é necessário? Por exemplo, uma viagem que eu faço para o serviço de Deus no Pregue a Palavra requer que eu faça toda uma preparação para a minha casa, ainda que minha esposa esteja em casa, mas eu preciso deixar a casa preparada. Então há uma série de preocupações que, se eu fosse solteiro, sairia e não teria problema algum a minha saída, e eu me viraria do jeito que desce, como desce. Essa não é uma realidade agora. Mas o fato é que todas as coisas que eu faço agora para o Senhor levam em consideração agradar a minha esposa. O casamento no Senhor, o lar cristão, não tem espaço, não tem lugar para desejos egoístas. De outra forma, esse lar não vai resistir. Porque o lar cristão, ele se firma sobre o fundamento, sobre a ideia bíblica de que cada cônjuge agrada a Deus quando se preocupa em agradar o outro cônjuge. Cada marido agrada a Deus quando ele se preocupa em agradar a sua esposa. Cada esposa agrada a Deus quando ela se preocupa em agradar o marido. É interessante como muitas pessoas têm uma ideia extremamente equivocada sobre servir a Deus. Muitas vezes colocam a esposa, o esposo, a família de lado porque vão servir a Deus. Enquanto o próprio texto deixa bem claro que agora há uma outra prioridade. É claro que quando, por exemplo, eu falo isso nos aconselhamentos para casais, eu digo que isso deve ser feito com um bom senso bíblico, Deve ser feito com bom senso quando nós vamos executar cada uma dessas coisas. Por exemplo, se minha esposa está bem, ela sabe que eu tenho um trabalho a exercer para o Senhor, então ela sabe que Deus me chamou para isso e ela não tem nenhum problema com isso, então muitas vezes eu tenho que viajar. Mas se minha esposa não está em condições de ficar só, não está em condições de saúde, por melhor que seja o trabalho do Senhor, e sabendo que ela não vai ter ninguém para cuidar dela, então é minha prioridade servir a Deus ficando com a minha esposa. Eu só estou dando um rápido exemplo porque eu quero nas duas próximas mensagens, junto com a minha esposa, falar com vocês um pouco sobre essa questão do serviço mútuo no lar. O serviço mútuo do casamento, do lar cristão. Mas quando eu aposto no egoísmo ou coloco minhas prioridades antes do meu cônjuge, eu estou desobedecendo a Deus. Porque essa não é a ideia de Deus para o meu lar. A ideia de Deus para agradá-lo é me preocupar com o que agrada o meu cônjuge. E talvez, se vocês dois estão assistindo, pode ser que de repente um olhe para o outro ou um e diga: olha, tá vendo? A Bíblia diz que é para você me agradar. Você entendeu errado.
A Bíblia diz que é para você agradar o outro. É incrível como o egoísmo no coração humano é tão forte, que mesmo quando nós estamos diante da palavra de Deus, nós pensamos em nós pensamos em ser servido. É por isso que Jesus Cristo é o nosso modelo. Jesus Cristo, que é o amor perfeito, ele deixou bem claro que o Filho do Homem veio ao mundo não para ser servido, mas para servir. E esse é o princípio colocado na palavra de Deus. Servir a Deus no lar significa servir o cônjuge. Servir a Deus, também significa servir ao cônjuge. Esse deve ser um pensamento que o crente deve ter, seja ele esposo, seja ela esposa. Quando eu penso em servir a Deus, uma das minhas prioridades é servir aquela pessoa que Deus colocou na minha vida. E muitas vezes eu tenho visto pessoas confundirem isso e maltratarem seu cônjuge em nome de estarem servindo a Deus. Não. Quando você casou, essa deveria ser uma das primeiras coisas que ficou bem claro na sua mente. A partir de agora, a minha prioridade em agradar a Deus é agradar essa mulher, você que é marido, agradar esse homem, você que é esposa. Só assim Deus é glorificado no nosso lar. Só assim Deus é glorificado no casamento. Interessante que quando nós lemos Colossenses capítulo 3, eu vou ler do verso 17 até o verso 25, você lê o seguinte: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, sede submissas ao próprio marido como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não trateis vossos filhos para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estais servindo. Pois aquele que faz injustiça, receberá em troco injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Como eu já falei há tempos atrás, na semana passada, quando você encontra aqui os escravos dentro da linha familiar, estamos falando de que na época de Paulo, os escravos faziam parte do contexto familiar também, ainda que não fosse aquele núcleo pai, mãe e filhos, mas eles estavam extremamente ligados à família. E Paulo começa dizendo que tudo que nós fazemos como para o Senhor. Então, quando a esposa trata da forma devida ao seu marido, o agrada, o respeita, faz aquilo que é pedido dela, ela faz isso na seguinte ideia, ou faz isso na seguinte convicção: eu estou servindo não exclusivamente ao meu marido, mas eu estou servindo primeiramente ao Senhor. Quando o marido trata a sua esposa da forma que Cristo espera, que Deus espera que ele trate, que ele procura agradar a sua esposa, procura suprir as necessidades dela, ele procura servir sua esposa, ele faz tudo isso na convicção de que ele está servindo exclusivamente ao seu Deus, ao Senhor, ao servir sua esposa. A Cristo Senhor é que está servindo. Paulo diz isso. Não faça isso para agradar homens, no sentido, ele está falando aqui sobre os servos, mas a ideia é simplesmente o que você está fazendo, não está fazendo pensando em ser louvado pelos homens. É interessante porque o agradar a esposa
não tem como objetivo final a esposa, e nós falamos sobre isso ontem, em relação ao casamento todo, mas o objetivo final de agradar a esposa é agradar a Deus. Da mesma forma, o agradar o marido não tem como objetivo final o próprio marido. O objetivo final é agradar a Deus. Sabe por quê? Porque a nossa tendência, quando nós fazemos alguma coisa exclusivamente para agradar o outro e o outro é o fim em si, nós temos a tendência de esperar daquela pessoa a recompensa. E é por isso que muitas vezes nós deixamos de agradar o cônjuge porque nós não vemos a retribuição por parte dele ou por parte dela. Ou nós não vemos que a outra parte, em contraparte, faz por nós ou quer nos agradar. E aí eu estou fazendo isso, mas o fim em si é outra pessoa. Como a outra pessoa não responde como eu quero, não responde como eu imagino que ela deve responder, a tendência é: não vale a pena. Lembra que esse texto, por mais que ele está aqui nas últimas palavras falando aos escravos, né? Mas esse princípio serve, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa. O servir a Deus em qualquer área tem um objetivo exclusivo e primário. Vou usar aqui o objetivo primário, talvez principal, que é a palavra melhor aqui, não exclusivo, mas principal, que é a glória de Deus, que é a glória do Senhor. E pensando em Mateus capítulo 6, lembra quando Jesus Cristo diz: olha, quando você exercer a sua justiça, cuidado para não fazer, para que os homens vejam e lhe recompensem, só para que os homens percebam isso. Até mesmo no lar, quando nós tratamos a nossa esposa, nós que somos homens casados, maridos, o fim não pode ser simplesmente para nossa esposa depois virar e dizer: ah, como você é um marido maravilhoso. Porque nós estamos servindo a Deus. Da mesma forma, a mulher não pode fazer a sua parte simplesmente tendo como recompensa final o homem virar e dizer: rapaz, você é uma mulher maravilhosa e não tem uma igual a você. Sabe por quê? Por causa do mesmo princípio que está em Mateus capítulo 6. Se você está agradando seu marido, se você está agradando sua esposa com o único objetivo de ser elogiada por ele, quando ele fizer isso, saiba que Deus não lhe deve absolutamente nada, porque você não fez isso para servir a Ele, você fez isso para ser louvada, para ser louvado, para ser exaltado ou exaltada diante dos homens, mesmo que esse homem seja o seu marido, mesmo que essa pessoa seja a sua esposa. Você talvez nunca tinha pensado nisso em relação ao seu casamento. Talvez você pense assim: ah, eu vou cantar para Deus, porque eu não posso cantar para que os homens me vejam, porque senão eu não vou receber a recompensa do Senhor. Não, você serve a Deus no seu casamento. Você serve a Deus procurando servir a sua esposa, mas o objetivo principal de servir a esposa, de servir o marido, é Deus ser glorificado, é servi-lo, é para o Senhor. É por isso que muitos lares não subsistem, porque mesmo quando nós fazemos alguma coisa, nós estamos interessados no louvor para nós mesmos, e quando esse louvor não vem, nós nos frustramos. É possível que muitas irmãs e muitos irmãos recebam no trono da graça a recompensa do Senhor por terem servido seu esposo, ou sua esposa como ao Senhor.
no Senhor. Talvez algumas mulheres tenham casado com homens que, por mais que não sejam fiéis, mas são homens, vou usar uma expressão aqui bastante rudes, brutos, e que não é aquele tipo de marido que está acostumado a dizer: puxa, muito obrigado, como foi bom, como você é maravilhosa, e você passa o resto da sua vida sem nunca ouvir um único elogio do seu marido. É dose, eu sei. Mas se você serve ao Senhor, haverá um dia que você receberá o elogio que vale a pena. Serva boa e fiel. Talvez você é o tipo de marido que espera que a sua esposa diga alguma coisa, lhe incentive, lhe dê boas palavras, e você não recebe isso. E talvez é uma esposa que, por incrível que pareça, não lhe dá uma palavra de ânimo, não é? Você diz: poxa vida, eu faço tanto essa mulher, mas ela nem sequer me agradece. Pois haverá um dia que você receberá o verdadeiro louvor daquele de quem a recompensa é verdadeira e justa, servo bom e fiel. Nós servimos a Deus, servindo também ao nosso cônjuge. Que Deus abençoe o seu lar e agradeça a Deus essa oportunidade que Ele lhe deu de também servi-lo. Até o próximo encontro.